agora destaque internacional. Porque após o anúncio de Putin sobre a mobilização de reservistas para a guerra, russos tentam deixar o país. Então vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que vai trazer detalhes dessa notícia para a gente. Luca, para onde esses cidadãos estão fugindo, já que as opções são limitadas justamente por conta das sanções que foram impostas à Rússia, né? Bem-vindo. Boa noite, Daniel, Olivia. Realmente, ontem, aquele anúncio do presidente Putin sobre a mobilização parcial de 300 mil reservistas assustou grande parte da população jovem do país, que buscou refúgio exatamente naqueles poucos países que têm ainda fronteiras abertas com a Rússia. A gente vê que a fronteira russa com a Geórgia apareceu lotada, com um grande fluxo de carros, além, é claro, dos voos para a Armênia e Erevan, a capital, também uma antiga república soviética, para a Turquia e demais países do Oriente Médio, principalmente os Emirados, e se esgotaram em poucas horas. Inclusive, há indícios, ou pelo menos há relatos de que no mercado clandestino, uma passagem de Moscou a Belgrado, duas cidades que não estão muito distantes, talvez um voo de 2 horas, podem chegar a 9 mil euros de pessoas que estão aproveitando exatamente o fato da Sérvia não cobrar visto por parte dos cidadãos russos e ter uma boa relação para que eles possam fugir. A grande preocupação e também a grande pressa desses cidadãos é que há um indício que o presidente Putin queira transformar em uma medida inconstitucional, fugir do país com a aplicação dessa nova suposta lei marcial, o que deixaria as pessoas realmente em uma situação complicada com a lei russa, caso estejam ainda no país e não queiram ir lutar nessa guerra onde muitos se opõem também dentro da Rússia. Pois é, Luca, e aquele destaque que você trouxe na edição de ontem, a convocação de reservistas, já começou na Rússia? Olha, os detalhes não foram divulgados de quando isso começa e também se alguma região terá prioridade, mas o governo disse que as pessoas que têm algum tipo de passado militar terão vantagem, sim, e serão chamadas primeiramente. O problema é que isso fez com que uma grande onda de protestos se espalhasse por toda a Rússia, principalmente São Petersburgo e Moscou. Mais de 1.300 pessoas fossem presas, jornalistas também, e o presidente Putin, que já estava sofrendo resistência externa em grande parte do mundo, principalmente na Europa, e falas bastante fortes dos líderes mundiais da Assembleia Geral das Nações Unidas, agora volta a sofrer também resistências internas com manifestações e mobilizações por várias cidades do país, neste novo momento em que ele tenta uma medida ousada para conseguir reverter o seu ganho bastante pequeno na Ucrânia nas últimas semanas. Lembrando que uma mobilização dessa escala não acontecia na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, e é exatamente por isso que chama a atenção do público interno também. Pois é, a situação no leste europeu é tensa e os países vizinhos à Ucrânia, Luca, estão se preparando para um risco de acidente nuclear, é isso mesmo? Sim, a possibilidade dos países, a possibilidade da guerra na Ucrânia ultrapassar as fronteiras da própria Ucrânia e chegar em localidades como os países bálticos, principalmente Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Polônia, Eslováquia, Romênia, é um medo que faz com que vários líderes da OTAN também repensem a sua política e aumentem o número de tropas consideravelmente em todas essas regiões. A Polônia, especialmente, tem se preocupado porque é um dos países que tem uma fronteira maior com a Ucrânia, inclusive foi aquele que mais recebeu refugiados desde o começo da guerra. E a grande questão é que o presidente Putin ontem disse que não irá blefar, não está blefando quando fala sobre a utilização de armas nucleares na Ucrânia, e provavelmente, caso isso acontecesse, também teria um efeito direto na Ucrânia, na Polônia, pela proximidade geográfica. O grande, porém, é que muitos analistas acreditam que isso não seja algo que o presidente Putin realmente queira fazer, porque caso utilizasse armas nucleares, teria um impacto diretamente nas suas tropas que estão lutando em território ucraniano e, portanto, acabaria matando o seu próprio exército caso utilizasse uma arma deste calibre. É algo realmente que faz vários líderes europeus repensarem a política de sanções e provavelmente preparar um novo pacote, apesar da crise econômica bastante tensa, causada também pelas sanções, o que divide o bloco europeu e faz com que também países do leste, que estão sofrendo bastante com a questão inflacionária e com a questão relacionada ao aumento do preço do gás, se oponham a
as próprias sanções econômicas ou um novo pacote proposto pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciado também nas Nações Unidas essa semana. As últimas informações da guerra na Ucrânia com o Luca Bassani, diretamente da Europa. Obrigado, Luca.